Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar conosco aqui esta manhã. Um novo dia, um novo caminhar, já o cantamos, também já cantamos sobre o bom pastor, numa das estrofes. Permitam-me começar com um poema. Sou um guardador de rebanhos. Alguém sabe quem é o autor deste poema? Como? Alberto Queiro, muito bem. Um heterónimo do Fernando Pessoa. E o que é que ele diz? O Alberto Queiro. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Este heterónimo do Fernando Pessoa, o Alberto Queiro, ele era como que ele tinha duplas, triplas, quádruplas personalidades. E esta era uma das suas personalidades. E esta personalidade era a mais, se calhar, sensível. Era aquela que se apoiava mais nos sentidos, digamos assim. E para ele a verdade consistia no conhecimento direto da realidade, naquilo que se palpava. Portanto, esse conhecimento e a apropriação da realidade concretizam-se através dos sentidos, sem haver qualquer interferência do pensamento. E por isso, para ele, o pensamento é algo que é secundário. Ele diz, sou um guardador de rebanhos, e o rebanho é os meus pensamentos. Sou um guardador de rebanhos. A felicidade, para ele, é diretamente proporcional ao contacto direto com a natureza. Um exemplo mais da supremacia do sentir sobre o pensar, para ele. Portanto, para ele, os seus rebanhos, ou o seu rebanho, os pensamentos, era algo que era fútil. E por isso ele diz que é um guardador de rebanhos. Uma outra frase, talvez provocatória, é de José Saramago, em que ele diz que o heróico num ser humano é não pertencer a um rebanho. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler o Salmo 23. Alguém conhece o Salmo 23? Diz assim o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Até aqui a palavra do Senhor e vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós estamos gratos pela liberdade que temos de estar aqui esta manhã. Obrigado, Senhor, porque temos esta liberdade de abrir a Tua Palavra. Pedimos que Tu nos ensines através da Tua Palavra. Que Tu te reveles a nós através da Tua Palavra. Tu moldes o nosso ser, a nossa forma de estar, a nossa forma de fazer, a nossa forma de pensar, baseado na Tua Palavra. Abençoa cada coração aqui esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, este é seguramente um dos salmos, ou o salmo mais famoso.
Talvez seja até o capítulo mais popular de todo o Antigo Testamento e que se calhar até mais cristãos saibam de cor. Por isso eu fiz a questão: quem conhece este salmo? Ora, todos nós aqui certamente o conhecemos. Talvez o seja porque, à primeira vista, pensamos que é dirigido primeiramente para nós e para as nossas necessidades. E vemos até alguns filmes que recorrem a este salmo. Talvez pensamos que sejamos nós o personagem central deste salmo. Ora, vejam comigo: me faz repousar, leva-me, refrigera-me, guia-me, ainda que eu ande. Tu estás comigo, me consolam. Enfim, parece muito focado aqui na primeira pessoa, no eu, no nós. A quem está a ler este salmo pensa: ok, este salmo é mesmo para mim, porque eu sou o personagem principal deste salmo. Nós e as nossas necessidades, a nossa sede de paz, a nossa sede de tranquilidade, de segurança ou de justiça. Mas não, nós não somos o personagem principal. A personagem principal neste salmo é o Senhor, que é o pastor digno de toda a confiança. Vemos que Ele faz, é Ele que guia, é Ele que refrigera, é Ele que lidera, é Ele que está, é Ele que prepara, é Ele que unge. É Ele, somente Ele, o pastor. O salmo do pastor. O salmo que é escrito por um pastor, que é Davi, que aponta para o grande pastor. E este próprio grande pastor irá indicar o pastor que será perfeito. Eu dividi a passagem em 3 pontos principais, que é logo no primeiro versículo, o relacionamento com o pastor, com este pastor. Depois, dos versículos 2 ao 5, o cuidado deste pastor. E depois, no último versículo, a esperança no pastor. Relacionamento com o pastor. Davi, enquanto rei, que tinha sido pastor, aponta para o Senhor como o pastor, o seu pastor, e apresenta este pastor, tudo aquilo que ele faz e também um pouco daquilo que ele é. E qual é a dimensão que apresenta a expressão "o Senhor é o meu pastor"? Qual é a dimensão desta expressão? É uma expressão que vai para além do mero conhecimento. É uma expressão que atinge a dimensão de um relacionamento próximo, vivido e com provas dadas. É muito diferente dizer o Presidente da Câmara ou o Presidente da República de dizer o meu Presidente da Câmara ou o meu Presidente da República. O meu Marcelinho. O meu é um pronome possessivo e é indicador de posse, de pertença, de afinidade. Há algo mais do que simplesmente saber. Envolve a existência de um afeto, de um relacionamento, de uma pertença. Que imagens é que nos traz à mente esta palavra, pastor? Provavelmente as pessoas aqui mais velhas que viveram uma agricultura de subsistência nas aldeias têm uma ideia diferente do pastor de alguém que viveu ou vive na cidade. O pastor é alguém que cuida, que acompanha e que protege o seu rebanho e cada ovelha individualmente. Uma ovelha não pode sobreviver sozinha sem ter a companhia de um pastor. A imagem de um pastor, no contexto em que este salmo foi escrito, era de alguém que amava a sua ovelha. Dava a cada uma um nome e cuidava de cada uma com zelo e com carinho. Muitos pastores colocavam-se entre os predadores e a sua ovelha. E à noite o pastor deitava-se e dormia na única entrada para o aprisco. Quem quer que fosse, teria de passar primeiro pelo pastor
antes de chegar a uma ovelha. Que imagem maravilhosa! Quando as Escrituras apontam o Senhor como o pastor daqueles que são considerados suas ovelhas. Isaías 40, no versículo 11, diz: como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Há, portanto, uma diferença entre dizer que o Senhor é um pastor, ou uma diferença entre dizer que é um guardador de rebanhos, de dizer que o Senhor é o meu pastor. Há diferença nesta expressão. É a mesma diferença que há entre conhecimento, saber e a experiência pessoal. Dizemos que o Senhor é o meu pastor quando experimentamos o seu cuidado de amor e a sua graça na nossa vida, que é tão cheia de altos e baixos. Este relacionamento providencia-nos a alegria e a segurança para nos continuarmos a entregar voluntariamente ao seu cuidado, à sua direção. Dizer que o Senhor é meu pastor é, pela fé, assumir o nosso lugar de ovelha e não o nosso lugar de pastor. É assumir o nosso lugar de ovelha entregando ao pastor a direção e a orientação para a nossa vida. Dizer que o Senhor é meu pastor é dizer que é meu, mas não é exclusivamente meu. Este pastor quer ser partilhado e anunciado, convidando e encorajando outros para o ouvirem e seguirem. Ele quer ser pastor não de uma só ovelha, mas quer ser pastor de um rebanho. Dizer que o Senhor é meu pastor é ter esta certeza de que nada faltará. E o que é isto de que nada faltará? O que é isto de viver nada falta? Será um telemóvel de última geração? Será antes uma mansão? Será um topo de gama qualquer? Será a fama ou influência nas redes sociais? Será ter a mulher ou o marido ou os filhos perfeitos? Não. Não é este tipo de falta. Não é este não faltará. Dizer que o Senhor é meu pastor é ter a certeza de que nada me falta para ter a salvação, para chegar à casa deste pastor, porque Ele próprio me assegura essa salvação. É ter a certeza na capacitação do pastor. Nada me faltará. Não porque sou uma ovelha, mas porque Ele é que é o pastor. E a fé neste pastor é a certeza de que todas as questões relacionadas à minha posição diante de Deus estão completamente resolvidas. Eu não o poderia considerar meu pastor se ainda o considerasse que um dia ele poderia ser o meu juiz. Ele é o meu pastor. E o que havia a ser pago, já foi pago. Por isso, Ele não é o meu juiz. Ele é o meu pastor. Dizer que o Senhor é meu pastor é ter a convicção na certeza da minha salvação. Dizer que o Senhor é meu pastor é ter com Ele um relacionamento de segurança no presente e de esperança no futuro. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E vemos também o cuidado deste pastor. Isto é um percurso, não é? E temos aqui duas imagens do cuidado do pastor. Vemos uma imagem de uma ovelha sob os cuidados do seu pastor e vemos também a imagem de um hóspede na casa de um generoso hospedeiro. Nos versículos 2 a 4, primeiramente, a maneira pela qual Deus mostra o seu cuidado na forma de bondade, amor e fidelidade é providenciando a David repouso, descanso, refrigério e direção, como um pastor faz pelas suas ovelhas. No versículo 2, vemos que
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor providencia provisões físicas de qualidade, seja comida, seja descanso, que satisfizeram a este pastor Davi. Não era possível usufruir desta paz e tranquilidade se houvesse medo de inimigos ou medo em relação ao futuro. O Senhor, no seu amor, cuida com carinho e atenção a ovelha que o quer seguir. Ele também diz: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. O Senhor providencia refrigério espiritual que acalma e restaura a alma de Davi. O Senhor providencia o refrigério que nós necessitamos quando recorremos a Ele. Facilmente tentamos buscar refrigério e satisfação naquilo que a sociedade tem para oferecer, seja riqueza, sexo, vícios, fama, aprovação. Mas facilmente chegamos à conclusão que essas fontes não saciam e secam. Apenas o pastor, pela direção da sua palavra, nos pode conduzir às águas de descanso e de refrigério. O pastor quer saciar não só a nossa fome, mas também a nossa sede. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor dá orientação em santidade para honrar e proteger também o seu próprio nome. O Senhor não nos arrasta ou não nos empurra, Ele conduz-nos. Quando o nosso filho está a aprender a andar, nós não podemos esperar ou exigir que ele corra logo ou que tenha o ritmo da nossa passada. É preciso esperar que ele adquira força e equilíbrio suficientes para então depois poder correr e poder saltar e depois trepar até às árvores. Temos que nos adaptar à sua condição para que ele nos possa acompanhar. Então o objetivo e resultado de Deus é guiar-nos até à sua própria honra e glória, para que o seu nome seja honrado e glorificado. Ele não vai nos arrastar, Ele vai nos querer conduzir. E mesmo, porque isto nem sempre nós podemos estar neste pasto verdejante, ou águas de descanso, ou em tempos de refrigério, há também circunstâncias que nos trazem desafios ou são perigosos. Mas mesmo nestas circunstâncias, não há motivos para temer, porque o Senhor providencia segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A sua presença neste vale, tu estás comigo, é indicador de que não estamos sós ou desamparados. Nós não estamos a ser guiados por um guardador de rebanhos. Estamos a ser guiados pelo meu pastor. Mesmo quando a equipa num jogo de futebol começa a perder, qual é o treinador que vira as costas à sua equipa e se recolhe ao balneário? Não, ele está lá com a equipa. Mesmo que comecem a perder por 1, 2, 3 ou 4. Ele não vira as costas à sua equipa. A sua vara e o seu cajado são usados como instrumentos de proteção e de direção. Mesmo quando a sombra é densa, o Senhor ilumina o caminho para sair desse vale. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus é um anfitrião generoso. Além de ser um pastor que guia e que orienta, ele é também um anfitrião generoso, gracioso. A maneira pela qual Deus mostra a sua bondade e amor foi protegendo Davi para que ele fosse honrado como um vencedor diante dos seus inimigos, providenciando mais bênçãos do que Davi poderia desfrutar
ou até que esperava. Mesmo num mundo hostil, o pastor faz com que as suas ovelhas percebam com clareza o quanto ele as ama e cuida delas. A mesa é o lugar onde os filhos se sentam na presença do Pai, para juntos desfrutarem dos benefícios que Ele lhes providenciou. E essa comunhão tornou-se possível, apesar da existência de tanto mal e tanto pecado. Ainda assim, Deus prepara-nos uma mesa na presença dos nossos inimigos, mesmo não merecendo. O Senhor prepara uma mesa para nós, de forma que nos possamos saciar com o que nos é oferecido. Pela sua graça, nós não somos deixados de fora, mas somos acolhidos com honra e alegria, e as bênçãos transbordam. O Senhor é o generoso anfitrião, que nos dá abundância de alegrias e bênçãos como forma de testemunho da sua maravilhosa graça. Então, olhando para este cuidado, como pastor, como anfitrião, temos motivos para depositar e ter esperança neste pastor. A esperança no pastor, o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aqui os verbos já estão no futuro. É algo que está lá à frente, que nós já podemos vislumbrar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, futuro novamente, na casa do Senhor só por um dia. Para todo sempre. O pastor vai na frente, guiando e orientando, seguido pelas suas ovelhas, e atrás delas a bondade e a misericórdia. E o destino está traçado nesta viagem. O destino é a casa do Senhor. Então este salmo é um percurso e uma caminhada com este pastor. Habitar na sua casa é a consequência de o seguir. Não seguir o pastor é não chegar a esta casa onde é possível habitar para todo o sempre. Apenas neste pastor reside a esperança de chegar ao fim. Apenas nele. Que alternativas tens a este pastor? Que destino ou destinos haverá fora do rumo deste pastor? Este pastor é o Senhor Jesus. Este salmo é também uma profecia que nos aponta para Cristo. João, no capítulo 10, nós podemos abrir. João, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 11. João 10, 11. É Jesus que está a falar. E diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, talvez seja um mero guardador de rebanhos. A quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Relacionamento. Cuidado. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus apresenta-se como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, demonstrando este cuidado sacrificial. Não as abandona. Relaciona-se com elas, Ele quer conduzi-las. Jesus é o bom pastor que quer desenvolver um relacionamento contigo. Ele não é um guardador de rebanhos. Ele é o pastor e quer ser o teu pastor. Mateus 4. Mateus 4 e os versículos 16 e 17. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A necessidade de tirar o homem do vale da sombra da morte. Viveu a sua vida na terra como ovelha, identificando-se com as ovelhas, sujeito às mesmas provas que as ovelhas. Sacrificou-se como ovelha, mas depois da sua morte levantou-se para se tornar o Deus pastor. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Este bom pastor atravessou o vale da sombra da morte, para que nós não a temêssemos, para que pudéssemos ver a sua luz, a luz da liberdade do pecado e do poder da morte. Por isso Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 15, capítulo 15, nos versículos 54, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Jesus é o bom pastor que quer cuidar de ti, que quer cuidar de nós. Temos um sério problema que se chama pecado. E o pecado afasta-nos deste repouso, do descanso, do refrigério e direção que há na presença de Jesus. Jesus quer cuidar de ti, tirando-te do vale da sombra da morte, livrando-te do poder e influência do pecado. Ele quer ser o pastor que quer cuidar de ti. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o bom pastor, em que reside a esperança de habitar na casa do Senhor por longos dias. Jesus é a tua esperança. Então, em resposta a Saramago, eu digo, o heróico num ser humano é não pertencer a um rebanho. Talvez. Eu declaro, depende de quem for o pastor. Se o pastor for o Senhor Jesus do rebanho, eu quero pertencer a esse rebanho. Eu quero estar nesse rebanho. Porque Ele é o único pastor que nos pode conduzir à casa do Senhor e aí habitar para todo sempre. Que privilégio é ter o Senhor Jesus como o nosso bom pastor, como o nosso sempre presente amigo e companheiro.
Ele providencia o alimento para o nosso coração, o nosso vigor para o nosso espírito. Está connosco no vale da sombra da morte. Enche o nosso cálice até que transborde das suas bênçãos. Faz a sua bondade e misericórdia seguirem-me todos os dias, para que pela sua graça possamos morar consigo para sempre. É este o fim maravilhoso de uma caminhada tremenda, chegar à casa do pastor. Pode haver algo maior e melhor do que querer seguir o pastor, o meu pastor? Que Deus vos abençoe.